Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h07, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 927, já estão aqui na bancada os advogados Dr. Felipe Leal e doutora Cristina Espadim. Vamos falar a respeito sobre uma mesa redonda que acontece na OAB sobre violência obstétrica. Doutor Felipe, doutora Cristina, bom dia, satisfação em tê-los aqui, viu? Pode começar, Cris. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas. É uma oportunidade aqui agradecer à rádio por essa oportunidade de divulgarmos o evento. Reitero o bom dia da Cris. A gente agradece muito a oportunidade, porque a rádio, a gente sabe como ela tem um alcance fenomenal aqui na cidade, então poder divulgar esse evento que vai ter hoje à noite na OAB é de grande valia, então a gente agradece muito essa abertura. Como surgiu a ideia dessa mesa redonda para tratar de um assunto bastante importante, a violência obstétrica? Como é que surgiu? Bom, a gente na OAB é dividido em várias comissões temáticas para exatamente a gente tentar ir além do processo judicial, né? O que a gente pode fazer nessa questão preventiva? Que se você passar na frente da OAB, lá está escrito a casa do advogado e é da cidadania, do cidadão. A gente não é só processo. Então a gente tem comissões de todos os tipos e o ano passado, com a nova gestão do do atual presidente, o Ricardo Delfim, a gente inaugurou a Comissão de Direito Médico e da Saúde. E eu estou hoje como presidente e a gente falou assim, vamos se reunir. Então a gente sempre se reúne pelo menos uma vez por mês. O ano passado foi mais em reunião e falou, para esse ano, o que a gente pode fazer de algo prático para trazer? Aí começou a vir vários assuntos. Sempre são assuntos delicados envolvendo saúde. Aí veio essa da questão da violência obstétrica. A doutora Maria Fernanda, que é uma das debatedoras de hoje à noite, inclusive foi tema do TCC dela. Aí a doutora Esther, que é outra debatedora, falou, nossa, esse assunto me interessa. Então foi uma junção de várias mãos conversando. Foi porque se a gente fizesse um evento, mas não palestra, se a gente fizesse um evento que a gente pudesse trazer outras pessoas falando sobre o mesmo assunto. Então conseguimos trazer uma médica, uma psicóloga, advogadas, a doutora Cris vai ficar como mediadora, para a gente conversar não só do ponto de vista jurídico, mas um arcabouço total, né? Para que a pessoa, então, não é voltado só para o advogado, é para enfermeiro, médico, inclusive tem técnicos de enfermagem que se inscreveram para eles saberem, porque às vezes no dia a dia eles cometem uma violência do obstetra sem saber que eles estão cometendo. Então, a finalidade é essa. E diante da experiência de vocês, até com essa nova comissão, existem relatos, existem reclamações, chegam até vocês, doutora Cristina, casos para atendimento nesse sentido? Normalmente, como a comissão é nova, né, doutor Felipe, nós, por enquanto, não recebemos nada nessa seara, né, mas em outras demandas, direitos humanos, a comissão da mulher, todas as denúncias chegam. Às vezes chega até na mulher e depois repassa para nós, né, doutor Felipe, alguma coisa fazendo conexões, porque são as interseccionalidades ali do tema, né. Exatamente. Por enquanto ainda não veio porque é recente, né, a nossa comissão é recente, mas não chegou nada específico nessa seara para nós. E acaba tendo que a OAB, como ela tem um atendimento diário, que a OAB Botucatu faz, né? Às vezes, da Defensoria Pública, né? A triagem. Então, às vezes, acaba vindo por lá alguns relatos envolvendo essas situações e, dependendo da gravidade, eles podem encaminhar para uma parte mais específica. Acontece muito exatamente com a OAB por Elas, que é a Comissão das Mulheres, a da doutora Cris, que a doutora Cris é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então é uma junção de várias mãos na OAB. E às vezes até pela falta de conhecimento, né, Márcio? Exatamente. O que é a violência obstétrica, né? Uma coisa que ainda é abstrato para você falar o que é, porque vai desde a violência física até a violência verbal, né, doutora? Exatamente. Só para a gente pegar a definição, ela é o desrespeito à mulher no seu corpo, nos seus processos reprodutivos, e isso acontece através de um tratamento desumano. Então, é a transformação de processos naturais do parto, né? Ou abuso de medicação naquele período, né? Negando às mulheres a possibilidade de decidir sobre os seus corpos. E isso é a violência obstétrica.
Bom, é um número limitado de participantes? É só na área do direito e na área da saúde que vão participar? Não, ela é aberta a todos que se interessam pelo assunto, né? Então, até acadêmicos, seja do direito mesmo, enfermagem, técnico de enfermagem, medicina, médicos, é totalmente aberto à população. E a própria gestante, a público. Isso, assim, estou gestante, Entendi. quero ir, sim. Existem vagas limitadas, mas ainda a gente tem vaga, é possível a pessoa se inscrever ainda. Na rede social da OAB tem a publicação com o formulário, mas também caso precise pode ligar na OAB que eles orientam para fazer a inscrição. E o foco é exatamente trazer, porque violência obstétrica é um negócio complicado, né? Porque a gente pega uma população... Violência, todo mundo sabe o que é a palavra violência pelo íntimo, né? Mas obstétrica. Aí a gente parte daquele negócio, né? O que eu falo não é o que você vai entender. Então é essa questão que a gente tenta trazer hoje lá. Para que a pessoa saiba o que ela está sofrendo, o que ela pode sofrer e como que ela pode se defender. E por que a gente trouxe um médico? Porque entra naquela vertente, né? Parece que a gente está lá para falar que um lado está errado, outro está certo. Na verdade, não. Na verdade, a gente demonstrar que a violência obstétrica, para evitar, é exatamente a busca do diálogo. E como é que você vai dialogar sem você saber o que você está passando no momento? Num primeiro momento, eu acho que qual seria a orientação para a mulher que sofre violência? Porque vamos pensar na vítima ali, puxa, eu vou ter que constituir um advogado, vou ter que procurar a polícia. Já tem uma questão que a discriminação às vezes, mas você está falando, é o que o senhor falou, né? Você está falando, mas... será que aconteceu mesmo? Então, qual seria a orientação no primeiro passo? E eu não sei nem se a gente tem algum exemplo prático desse tipo de violência. O que fazer depois de acontecer isso? O exemplo prático, a gente pode colocar assim, são atos violentos mesmo, Márcio. Então, pode ser comentários constrangedores lá no momento do parto, dizendo assim, olha, a sua cor, na hora você gostou, na hora foi bem, talvez algum xingamento, alguma humilhação, uma ofensa, ameaças à mulher, fica quieta aí, para, não vire, né? Tudo esse tipo de expressões. Às vezes a realização do toque por 50 alunos, né? Todo mundo tocando na mulher, fazendo a sensação de toque. Ou a manobra, como que chama a manobra? Krister, é uma manobra que você pega e... do desengasgo lá. E empurra. Não, essa daqui é da barriga, que literalmente é você forçar a barriga para o bebê forçar o parto. A manobra é proibida, na verdade, não é nem não indicada. Ela é proibida, mas infelizmente acaba acontecendo. É uma forma de acelerar o parto. E medicação, né? Medicações, por exemplo, existe uma medicação que chama ocitocina. A ocitocina, ela força você a induzir o parto. Só que você tem que ter a ciência se você quer ou não ocitocina. Então, a pergunta do Godinho é muito interessante. Eu vou pela outra vertente para chegar nela. Porque depois que acontece a violência obstétrica, fica muito difícil para a pessoa que não é... Se ela não for advogada, não conhecer alguém para orientar, fica muito difícil. Então, acho que a melhor forma é tentar evitar. E acho que a melhor forma chama plano de parto. As pessoas não sabem da existência disso. Muitas pessoas não sabem. Até se surpreendem. Como assim plano de parto? A grávida tem o direito de planejar o parto dela como ela quer. Atos que ela concorda, atos que ela não concorda. E esse plano de parto é tão sério que a médica tem que assinar. Aí você fala, mas isso daí é só na rede privada? Não, no SUS também. No SUS também ela tem o direito no pré-natal de falar, olha, durante o meu parto, eu não gostaria de ficar na posição tradicional para ter o bebê. Eu gostaria de ficar de lado. Eu gostaria de ficar na posição de 4, porque eu acho mais fácil. Isso, até a posição como ela quer ter o bebê é uma escolha. Aí, essas escolhas, se não são cumpridas, é violência. O ato de, por exemplo, olha, na hora que o meu filho nascer, eu quero o primeiro mamar, eu quero que seja comigo. Não quero que dê fórmula. Se vai lá e o enfermeiro, o médico produz e dá a fórmula e tá no plano de parto que não é uma violência obstétrica. Então, a violência não é só o ato. Então, por isso que às vezes são coisas delicadas. Uhum. Agora, esse plano de parto, normalmente as pessoas têm acesso? Isso é levado a efeito? É só levar para a obstetria, né? Para a própria equipe, a obstétrica que faz a consulta. O que ajudou muito hoje é a rede social, né?
Porque nesse quesito, porque o algoritmo ajuda nesse sentido, né? A grávida, quando começa a procurar sobre coisas de grávida, aparece de tudo. E muitas pessoas hoje, graças a Deus, estão falando desse plano de parto. E hoje, se você procurar na própria internet, existem modelos, mas esse modelo é interessante você, durante o parto, desde o pré-natal, do início do pré-natal, você já ir moldando, porque você pode até colocar, olha, durante o meu parto eu gostaria que tocasse uma música. E eu fiquei mais à frente disso, até com uma questão mais íntima, porque minha esposa faz um mês e uns dias que ela teve o bebê, meu filho, e a gente montou junto o plano de parto. E o plano de parto tinha todos os requisitos e a gente levou para a obstetra. Um grande abraço para Fernanda Viterbo, porque foi fenomenal, porque o segredo do plano de parto não é que o paciente, a gestante vai falar, eu quero isso e ponto, acabou, eu quero natural. Não, é um diálogo. Olha, eu quero isso. Tem que ser conjunto com o médico. Só que o médico fala, olha, se chegar nesse ponto a gente não conseguir, eu vou ter que partir para cesárea. Para outros meios. Não é uma obrigação, é um diálogo, olha. Tudo conversado, né? É isso, minha esposa mesmo, ela queria fazer o parto normal e conseguiu, graças a Deus, mas durante a explicação do plano, ela falou, olha, se eu chegar nesse momento, a gente tentar induzir e não conseguir não dilatar, eu vou ter que partir para cesárea exatamente para não evitar danos à criança. Então não é uma obrigação quase que jurídica, uma imposição, um diálogo, uma orientação das vontades, porque a grávida, na hora que está no momento do parto, ela perde totalmente, por causa dos hormônios, ela perde até a noção. Então eu falo aqui como pai, que até o pai, quem tiver acompanhando a gestante, faça essas vezes do plano de parto. Porque muitas vezes a própria grávida ela não vai nem lembrar o que colocou no plano de parto. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Se a grávida, a gestante, normalmente ela sabe do direito que ela tem de um acompanhante. Porque às vezes ela tá tão fragilizada, é um momento difícil, diferente, né? Muitas vezes novo. E é importante ter alguém do lado que às vezes tem uma outra visão que ela, de repente, não perceba a violência, né? Exatamente. Tem a declaração também de vontade, né? Que é a declaração vontade antecipada, junto com o plano de parto, né, doutor Felipe? Uhum. Agora veio o estatuto do paciente, né? Então é tudo no equilíbrio. Conversando com o diálogo, com a equipe, a própria médica vai explicar os procedimentos, como bem explicou o doutor Felipe. Então é um diálogo, não é imposto nada. É um diálogo entre aonde chega os limites. E aí fica bem claro, e nessa de consentimento, nesse plano de vontade de consentimento, ela tira todas as dúvidas, né, doutor Felipe? Tira todas as dúvidas e ela assina esse documento junto com a médica. Abrir para a audiência aqui, Márcio. Mandar um abraço para o Júnior Chinamel, que está indo para São Paulo, acompanhando a gente no carro pelo Facebook, ouvindo o Primeiro Jornal. Um abraço, boa viagem. Também tem pergunta. Vamos lá, pergunta então, Ana. A Fernanda Lopes mandou um áudio aqui pra gente. Olá, bom dia a todos aí da Prever FM. Muito feliz com a entrevista de hoje, saber que Botucatu está pensando num ponto tão delicado. Eu sou mãe, né? Tive muito medo durante a minha gestação, dos processos do parto, nem sempre tudo é claro, né, para nós. E li muito sobre isso, tinha muito medo de como ia ser tratado isso no momento, porque é um momento que você está vulnerável, você tem que confiar no seu médico e nos processos, e ao mesmo tempo as pessoas, né, nós temos visões diferentes do respeito com o nosso corpo, do que nós gostaríamos, opções de parto. Então, fico feliz em saber que tem pessoas divulgando e conversando sobre o assunto, a nível até de evitar, né, e não de solucionar problemas que já passaram, porque é um momento muito lindo, muito importante e muito difícil, né? Então, parabenizo aí a iniciativa de se falar, principalmente para prevenir, para informar as mulheres, as famílias, sobre um assunto tão importante. Legal, muito obrigado ao nosso ouvinte pela participação. Eu acho que, principalmente, o conhecimento, né? Uma mesa redonda dessa vai trazer o quê? Conhecimento. Para quem já passou por isso, para quem vai passar, para quem está grávida, enfim. É bastante interessante que essa mesa redonda aconteça hoje mesmo, doutor. A informação é tudo, né, doutor Felipe, do Godinho? Tem um detalhe interessante, coincidência. Ontem nós tivemos no Acontece no Ar à tarde a reclamação de uma ouvinte gestante
que procurou atendimento em uma unidade de saúde e relatou que foi maltratada, nas palavras dela. A enfermeira-chefe dessa unidade estava ouvindo o programa e já tomou as providências ali. Por que eu estou relatando isso? Porque não é só a gestante também que tem que saber os direitos. A equipe médica do município, do estado, exatamente, de hospitais federais, ele também tem que ter ciência do que não se pode fazer. Será que a gente tem isso no dia a dia? Nossa, essa pergunta é legal, Godinho, porque ela junta com várias faces da área da saúde, né? Por isso que eu não gosto de falar que a gente está lidando com a Comissão de Direito Médico e da Saúde. Eu acho que é direito da saúde, né? Porque médico, aí as pessoas presumem-se que a nossa comissão é só para cuidar de médico ou ir contra médico. Uhum. Não tem nada a ver com isso, é saúde, tudo que envolve saúde. E o Estatuto do Paciente, que foi sancionada em abril agora, ela traz, no final dela, principalmente ela traz autonomia, mas no final dela ela traz que os direitos da pessoa, do paciente, têm que ser promovidos com atividades políticas públicas de divulgação de informação. Então o próprio Estatuto está falando, olha, eu quero que vocês levem a hospitais, levem a escolas, tudo que a pessoa precisa saber sobre os direitos do paciente. Mas quando você leva a informação, não é só para o paciente em si, é para quem também está na saúde, porque a gente pega a grade da medicina, porque eu faço mestrado em saúde pública, na saúde coletiva aqui na Unesp. E a gente sabe que a grade da medicina é corrida demais. E então aí a gente não consegue colocar dentro da grade, então a gente tem que ir por fora para tentar levar essas informações, porque o cara está tão preocupado da parte médica, que é importante, mas esse outro lado é muito importante também, porque às vezes ele realmente não sabe, ele não sabia que se a gestante está falando, eu não quero ocitocina. Ele vai lá, não, mas é bom para você, eu vou colocar. Ah, não, mas eu não quero, tem outra opção? Não tem aqui, eu quero esse, pronto. Então, essa falta de diálogo, dessa clareza, que é esse áudio da ouvinte, que acho que é o grande ponto. O plano de parto é exatamente para como se a paciente, a gestante, no momento do parto, estivesse falando com o médico. O médico olha, opa, é isso que ela quer, porque ela fica fragilizada. E o acompanhante, nesse momento, traz essa luz e, às vezes, até o enfermeiro não sabe. Às vezes é a primeira parto da enfermeira, da técnica de enfermagem, do médico. Então, às vezes é algo novo para ele. E a medicina, ela vai evoluindo. Então, até a escolha, por exemplo, eu quero uma música. Não chega a ser uma violência, mas é uma escolha. É um momento mágico para a mulher, principalmente, né? Para a família que está envolvida. Em cima de tudo isso, gente, dessa mesa redonda, eu até comentei com o pessoal aqui do Primeiro Jornal, com a Ellen e com o André, que nós temos um problema sério aqui em Botucatu, que pode ser até abordado nessa mesa redonda, que nós temos apenas 34 leitos para parto aqui em Botucatu. Apenas. Uma cidade de mais de 150 mil habitantes, apenas 34. Que é no Hospital das Clínicas, a maternidade do Hospital das Clínicas, em Rubião Júnior. Apenas isso. Então, as nossas autoridades, prefeito, vereadores, devem se unir para que Botucatu tenha, de repente, aqui no Hospital do Bairro também, de repente, mais 20 leitos, porque é muito difícil, de repente, uma mulher chegar num trabalho de parto à noite e não ter leito. Vai transferir para onde? São Manuel também não tem. Vai transferir para onde? É uma situação que essa mesa redonda pode debater isso também. Detalhe, o Márcio está falando de Botucatu, mas o Hospital das Clínicas não atende Botucatu. Esses 34 leitos não são para mulheres botucatuenses, são para mulheres paulistas. Paulistas, de 68 municípios, de mais de 2 milhões de pessoas atendidas. Então, e nós tivemos o fechamento já, acho que em primeiro, da maternidade de Botucatu, que funcionava no Sorocabana, depois de Conchas e por fim de São Manuel, que eram maternidades que davam uma retaguarda para que os casos graves pudessem ser atendidos na Unesp. Nesse sentido, até complementando a pergunta do Márcio, dentro da comissão, é possível, por exemplo, uma ação coletiva dos advogados, eu não sei como é que funciona isso, para que o Ministério Público também possa agir nessa situação? Essa é uma pergunta que envolve muito além do jurídico, né? Envolve uma questão política. E se a gente pegar, me corrijam se eu estiver enganado, mas eu estive também no debate que teve na Câmara dos Vereadores recentemente, sobre saúde, inclusive, né? Foi ouvida as autoridades da Unesp, da Prefeitura, e lá ficou muito claro que todos querem saúde, ninguém está discutindo que não quer. Acho que o grande gargalo é exatamente
que fica na Unesp. Temos a Unesp, que ela é uma autarquia estadual, que tem esse vínculo com o Estado e não com o município, mas acaba ficando com o município em grande parte. E o grande foco seria tentar, através de políticas públicas, tentar, através da política principalmente, resgatar no município o hospital municipal, para que o hospital municipal tenha esses leitos para parto e outros tipos de procedimento, não só parto. E a comissão, por isso que ela é uma comissão de direito formada por advogados. A gente não tem a força de um Ministério Público, que a gente não pode entrar com uma ação, né? Uma comissão, mas a gente pode, através do diálogo, igual a gente está fazendo, instigando, para que isso seja levado, principalmente aos vereadores, seja um deputado estadual, um deputado federal, porque a gente sabe que tudo isso depende de verba, né? Então, se às vezes, através dessa política, a gente consiga levantar a bola para que venha alguém e fale, olha, eu abraço a causa, vou levar uma verba aí para Botucatu para vocês instaurarem uma maternidade municipal. Seria fenomenal, mas acho que é através dessa briga. E digo isso porque associações aqui em Botucatu, que muitas vezes fazem às vezes do Estado, principalmente de esporte, quantas associações em Botucatu só conseguiram algo depois de mostrar a cara mesmo, né? Pessoal, a gente precisa, a gente tá tirando criança da rua para ela, ao invés de ficar na rua, ela tá aqui no esporte. Então, é através dessas instigamentos que acaba vindo política pública sobre ela. Então, acho que se a gente discutir sobre, igual hoje à noite, pode ser que a gente levante essa briga e o povo movimentando, o povo é o poder, né? Tá na Constituição, né? O poder emana do povo. Sem dúvida. A Ellen deve ter números também, né? De quantos nascimentos nós temos Eu tenho por os mês. registros dos cartórios. Dos cartórios. Cerca de 150 a 160 nascimentos por mês. É a média. Dá uma média de 5 nascimentos por dia. 5 nascimentos Os por dia. cartórios de Botucatu. Né? A gente está falando, o André corrigiu direitinho. A gente está falando, eu falei de Botucatu, no caso, 34 leitos na maternidade do Hospital das Clínicas. 34 leitos não só para Botucatu. Né? Então é uma situação bastante preocupante e quase ninguém toca nesse assunto. As autoridades deveriam também se voltar para isso, né, Ellen? A ouvinte Vanessa está dizendo aqui, bom dia a todos da bancada, ouço a rádio toda manhã e sobre a pauta de hoje, infelizmente na prática funciona diferente. Uma pena as mães não terem voz. E aí tem que ampliar esse debate, né? Eu acho que a mesa redonda pode fazer isso. Porque quando a gente fala de falta de vaga, não é simplesmente não ter lugar para a mãe. Se não tem vaga, se está sobrecarregado, o profissional que está lá também atendendo, imagina como é que não fica sobrecarregado. Como é que ele vai dar a atenção necessária para o paciente, sendo que ele está sendo cobrado para colocar alguém lá dentro? Vamos colocar no lugar de um enfermeiro ou de um médico da maternidade quando chega uma mãe em trabalho de parto e fala, não tem onde você colocar você. E aí? Como é que fica o psicológico dessa pessoa? Então, o negócio é muito mais profundo. A estrutura precisa ser revista, né? Acho que iniciativas como essa, não sei se vocês vão levar todos esses assuntos lá, mas acho que é um pontapé para depois pular da OAB, que é algo, no meu ponto de vista, um pouco mais restrito, mas que já é importante, para uma Câmara Municipal, uma audiência pública. Exatamente. A ideia, Godinho, é fazer várias rodadas. Iniciar, né, a primeira conversa com a OAB, a gente sabe que o assunto não vai exaurir ali nessa primeira rodada, depois provocar uma audiência pública, né, talvez tocando em pontos, né, não entrando muito na saúde, porque já teve agora da saúde, mas sendo pontual talvez nessa questão mesmo. Descendo mais, né, um assunto. Escalonando mais. Mais específico. Sendo mais específico. Isso, igual teve, acho que salvo engano, semana passada, das mães atípicas que cuidam, que é da vertente da saúde, e desceu um pouco mais. E foi mais específico, né? Falando não só sobre autismo, né? Sobre as mães atípicas. Então, tudo que envolve saúde, a gente sabe que é um gargalo não só aqui, né? No nível Brasil, então é muito delicado, né? Você fica, né, doutor, numa preocupação, de repente a mulher já está no 8º mês de gestação, né? A família, né, vivendo aquele momento, a preocupação, eu vou ter leito? Como é que eu vou viver uma situação? O que vai acontecer? É uma situação bastante preocupante que as autoridades precisam realmente abraçar a causa e tomar uma providência. De repente, uma maternidade municipal, de repente, mais 20 leitos, já ajuda, não é o ideal. Não mas digo já nem ajuda. 20, viu, Márcio? Se a gente tem uma média de 6 nascimentos por dia, é isso. você falar que tem 10 leitos, já vai revolucionar.
pelo menos o município, né? E deixar a Unesp para os casos mais graves. E daí a gente pode ter uma mãe de Botucatu que não vai ser atendida no hospital, que tem parto que é simples. Sim. Né? Se for parto normal, no outro dia a mulher já está de alta. Então a gente não precisa pensar tão grande, né? Porque 20 leitos é quase que impossível a gente montar aqui. Eu pensei 20 leitos municipais. No Pra atender só Sorocabana, Botucatu. talvez no Sorocabana, Mas 10, com será essa que não dá reforma. conta? Se a gente porque começar com 10. A média é 48 horas que a mulher fica no hospital depois do nascimento. Então, geralmente é o período. E graças a Deus, a grande maioria dos partos, eles são tranquilos, né? Somente quando é sem ser cesárea, tem um parto, 48 horas, a mãe já está livre, já pode sair com o bebê. Que seja 5, que seja 1. A gente precisa começar, precisa criar a maternidade. A gente ter novamente. Acho que tudo, que como vocês já falaram, esbarra no custo. Né? Questão de custo. O que não dá é para a gente centralizar todos os partos da região numa maternidade. E lembrar, a maternidade da Unesp ela não é primária. Ela não é primária. O que é primário? Primário é quando você tem um parto tranquilo. Ela é para ter casos graves, casos que não são mais complexos, né? Então, essa discussão é bem profunda. Mas é importante que se fale a respeito, né, que se dê a devida importância num assunto que, né, tem muita relevância. E quem são os profissionais que vão participar dessa mesa redonda, doutores? Hoje nós convidamos a doutora Ana, né? Deixa eu só colocar aqui o nome dela. A doutora Ana Carolina Firmino Burgel, que é médica ginecologista, ela é obstetra, com atuação em medicina fetal. Ela tem experiência no nosso HC, trabalha também na maternidade Santa Isabel, lá em Bauru. E a doutora Hitler, que também é médica psiquiatra, é a Hitler Ballarin. É médica psiquiatra com enfoque em saúde mental, ética e também responsabilidade médica. E o encontro é às 19 hoje, 13 de maio. Lá na OAB, na lá Praça na 15 de novembro. Exatamente. Eu acho que é uma primeira etapa, não? Sim. Uma iniciativa muito elogiável de vocês, mas é uma primeira etapa. A gente percebe que o assunto é abrangente. Se a gente começar a abrir aqui para o povo a gente poderia ficar o dia inteiro. Vai ficar o dia todo. E é bom que seja assim. Exato. É bom que seja assim, que a população tenha essa preocupação, que a OAB tenha essa preocupação e que as pessoas, de fato, participem dessa mesa redonda. E tem um horário para se inscrever ou se, de repente, a pessoa chegar lá, pode participar? Se chegar lá, a gente dá um jeito. Acho que seria até legal. Putz, lotou a casa, graças a Deus. Que bom. Na próxima a gente faz um local maior. Porque o objetivo é trazer assuntos como esse, né? Não só a nossa comissão, mas outras comissões também, mas a da saúde, a gente conversou sobre vários assuntos. Então, cada assunto que a gente pega, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui. Então, desde isso, a gente conversou sobre a questão da transfusão de sangue para os testemunhos de Jeová. Então, tem assuntos bem delicados que a gente... Às vezes a pessoa fala, mas esses assuntos são delicados para conversar. Não, é aí que tem que conversar mesmo, é aí que tem que levantar para exatamente trazer esse debate e ficar aberto a todos, que é todos mesmo, sem exceção. Qualquer pessoa que se sentir interessada sobre o assunto, mas eu não sei nada, vai lá, certamente vai... Não pode não servir para você, mas pode servir para quem tá ouvindo. E não é limitado a mulheres, os homens também têm que estar lá, porque... às vezes você vai fazer à frente da sua esposa, acompanhante. Às vezes não é sua esposa, mas você está lá acompanhando sua irmã, sua tia. Então é essa a importância. E até os profissionais também. Porque eu sou profissional, eu sei saúde, mas eu não sei direito um pouco. Eu vou lá aprender um pouco. O que eu posso aprender para ser um profissional melhor? Então o objetivo é esse. Tem até a questão da doula, né, Isso, Dr. Felipe? doula, é verdade. Bem Dr. lembrado, Felipe, Cris. pode abordar. Não, pode falar um pouco. Então, a doula é um outro profissional que está vindo agora para a equipe da sala de parto também. Entendi. Então, tem a obstetria, a médica, né, o anestesista, o enfermeiro, e agora a doula, com essa nova regulamentação, também se aproxima junto à sala de partos ali com a equipe. Vulgarmente, a doula seria aquela profissional que seria como se fosse o técnico da grávida, no sentido, olha, eu que vou ajudar ela, orientar, ela me deixou especificado aqui que ela gostaria disso, daquilo. Olha, agora vamos partir para a banheira, que ela gostaria de... Tem banheira aqui? Vamos para a banheira, porque a água quente vai ajudar a diminuir a contração. Então, a doula é uma profissional de suma importância. A gente percebe que é um assunto complexo, Tem muita coisa. Bastante importante, tem muitos detalhes, tem muitas dúvidas, e a busca de informação é fundamental. Doutor Felipe e doutora Cristina, muito obrigado, né? Por terem trazido esse assunto aqui. Contem sempre com a gente, no sentido de ajudar a divulgar e que
a participação realmente seja bastante gratificante no dia de hoje. Bom dia a vocês, muito obrigado, viu? Agradeço a oportunidade aqui, reforço esse agradecimento, é sempre bom poder vir aqui. E esse próximo assunto que tiver, a gente vai voltar aqui. Com fé em Deus, a gente volta aqui para conversar mais. Agradecer a oportunidade, Márcio, Godinho, Ellen, aos nossos ouvintes também que mandaram pergunta, a participação, a Fernanda, nosso ouvinte. Então, agradecer mesmo. E reforçar o convite. Vamos lá, pessoal. A participação sociedade. 19 horas, eu sei que tá frio. É difícil sair de Botucatu. Hoje esquenta um pouquinho. Isso, mas 19 horas, vamos ouvir. No final tem um coffee break, então não é perdido. Então vamos lá, pessoal. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.